Olá a todos, sou a professora Williane, seja bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos estar estudando o sistema nervoso, da segunda série do médio. Então, vamos para a introdução do sistema nervoso. O sistema nervoso é, sem dúvida, um dos mais importantes sistemas do corpo. Ele está relacionado com a compreensão, com a percepção e resposta dos estímulos internos do ambiente que nos rodeia. Podemos dividir o sistema nervoso em duas partes: sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. Faz parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. É nessa parte que as mensagens elas são transmitidas e identificadas. Então, podemos ver aqui na imagem o encéfalo e a medula espinhal. Já no sistema nervoso periférico, encontramos nervos e gânglios, que são responsáveis por levar informações dos órgãos para o sistema nervoso central, desde para os órgãos. O sistema nervoso central. Vamos detalhar mais. O sistema nervoso central, ele está localizado no interior do crânio, o encéfalo, e no canal vertebral, medula espinhal. Então, nele podemos perceber as duas regiões bem definidas, a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta encontramos corpos celulares dos neurônios e seus detritos, enquanto a substância branca é predominante a presença de axônios. Então, temos a imagem aqui no slide, podemos observar o sistema nervoso central, aí composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Uma parte muito importante no sistema nervoso é o encéfalo. O encéfalo humano é erroneamente chamado de cérebro e parte do sistema nervoso central é alojado no crânio. O cérebro ele tem a função de processar as informações. É como se fosse um computador que vai guardando informações externas e internas. O nosso lado direito do cérebro, ele controla o nosso lado esquerdo do corpo. E ele está responsável pela criatividade. Então, aquelas pessoas que são mais criativas, conseguem ter mais ideias para as coisas, é o lado direito que está funcionando. O lado esquerdo, ele controla o lado direito do corpo e ele está responsável pela razão. Sabe aquelas pessoas que gostam mais de matemática, são mais racionais? Então, é o lado direito que está sendo mais trabalhado. O cérebro ele também controla o nosso equilíbrio. O hipotálamo, que está alojado no cérebro, tem a função endócrina, é responsável pela sensação de fome, de sede, controla a sua temperatura. O bulbo também, que está perto do hipotálamo, está relacionado com a respiração, o controle da sua respiração, da digestão e dos batimentos cardíacos. Então, podemos observar a parte do cérebro aí nessa imagem. Uma principal célula responsável pelo sistema que nós podemos chamar de bainha de melanina. É uma capa, é um tecido protetor que protege as células. Estas células são parte do sistema nervoso central que transporta a mensagem entre o cérebro até o corpo. Se um exemplo, uma pessoa que tem esclerose, a sua bainha de melanina ela está danificada. Isso significa que seus nervos não são capazes de enviar as informações, a mensagem, como deveriam. O sistema nervoso periférico é formado por 2 pares de cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Então, os nervos cranianos estão ligados no encéfalo, enquanto os espinhais estão ligados na medula espinhal, de acordo com o local da coluna em que o nervo espinhal emerge. Ele recebe uma denominação. Os gânglios, que também compõem o sistema nervoso periférico,
são as dilatações onde estão localizados os corpos celulares. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em voluntário e autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário é aquele responsável por inervar músculos estriásticos e esqueléticos, que não possui a ação involuntária. Já no sistema autônomo, inerva o músculo liso e o estriado cardíaco, que possui a ação involuntária. No sistema nervoso periférico autônomo, pode ainda ser dividido em simpático e parasimpático. Enquanto o simpático está relacionado de uma maneira geral com os estímulos, está relacionado de uma maneira geral com o estilo de metabolismo. O parasimpático, ele relaciona-se com uma redução. Um exemplo são os batimentos cardíacos, que são acelerados pelo sistema simpático. O sistema cardíaco você não consegue controlar, então eles contraem e ficam contraindo automaticamente, sem você precisar ter que controlar. Que são acelerados pelo sistema simpático e desacelerados pelos sistemas parasimpático. Observe-se, portanto, que eles possuem ações antagônicas. Então, observando aqui no slide, nós temos um mapa conceitual explicando o sistema nervoso mais simplificado. Então, qual a função do sistema nervoso? Processar e armazenar as informações. Ele também funciona, tem um funcionamento fisiológico e tem ação também com o comportamento. Então, o cérebro ele processa as informações, como eu falei, é como se fosse um computador que fica guardando todas as informações externas que está acontecendo e as internas também. O lado direito, ele controla o lado esquerdo, é o lado criativo. O lado esquerdo do cérebro controla o lado direito, que é a razão. Então, o cerebelo, ele controla o equilíbrio e também temos o hipotálamo, que tem a função endócrina, regular a sua temperatura, controla as sensações de fome e de sede. Indica quando o seu organismo está precisando de alguma dessas informações, de algum nutriente. O tronco encefálico, ele controla as funções vitais. Também temos o bulbo, que ele controla a respiração, a digestão e os batimentos. Também que faz parte do sistema nervoso, a medula espinhal. Ela transmite informações do sistema nervoso periférico, do encefalo. Também temos a caixa craniana, que ela guarda todo o material do cérebro e ela tem a função de proteção mesmo do encefalo. Também temos as meninges, que são membranas protetoras. Tem os movimentos autônomos, apenas motores e involuntários, e também temos os somáticos, que são os neurônios sensoriais e motores voluntários. Também no sistema nervoso ele trabalha o ato da reflexão. A medula nervosa responde e as situações de risco. Um exemplo, quando você se queima, primeiro você tem a sensação, sente a sensação e tem a reação, você vai tirar o seu braço. Depois que o cérebro vai captar essa informação, você vai identificar que era algo quente e que causa alguma reação em você. Então, muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido a aula de hoje. Então, vamos para o exercitando. Vamos ler junto. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividido em duas partes. O sistema nervoso central, CNC, e o sistema nervoso periférico, CNP. Com base no conhecimento sobre o tema que estudamos hoje, marque a alternativa que indica corretamente a parte do sistema nervoso central.
Então, a letra A nós temos os nervos e o encefalo. Na B nós temos o encefalo e o gânglios. A alternativa C nós temos os gânglios e os nervos. Na alternativa D nós temos a medula espinhal e os nervos. Na alternativa E nós temos a medula espinhal e o encefalo. Então, com base na aula de hoje, qual você acredita que seja a resposta correta? Muito bem, se você falou medula espinhal e encefalo, você acertou. Então, a medula espinhal e o encefalo são as partes que compõem o sistema nervoso. Vamos à segunda atividade. A respeito dos neurotransmissores, marque a alternativa correta. Letra A. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão dos impulsos nervosos. B. Os neurotransmissores são relacionados com a transmissão dos impulsos nervosos, sendo encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula. Alternativa C, nós temos os neurônios transmissores irão se ligar na membrana da célula vizinha, chamada de membrana pré-simpática. D. Os neurotransmissores são encontrados livremente no meio extracelular, estando disponíveis para a utilização pelos neurônios a qualquer momento. Então, qual alternativa você acredita que está correta? Se você falou a letra A, você acertou. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão de impulsos nervosos. Vamos à terceira atividade. É a atividade da VUNESP, Universidade de São Paulo. Imagine as seguintes situações. Você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, recebendo a picada de uma agulha sem nenhuma reação. Você estava distraído e alguém picou-lhe o braço com um alfinete. A reação foi um salto. O órgão do sistema nervoso que controla a primeira e a segunda reação foram, respectivamente, letra A, medula e cérebro, B, cérebro e córtex, C, medula e hipotálamo, D, cérebro e medula, e E, cérebro e neurônios. Pense bem, você vai tomar uma injeção, o seu cérebro ele já vai pensar, ele já está se preparando, ele sabe que você vai receber uma picada. Já uma picada no braço, de um alfinete, sem você estar esperando, seu cérebro não está esperando, então não tem como você ter nenhuma reação. Então pense, qual órgão do sistema nervoso está trabalhando nesses momentos? Então, se você falou cérebro e medula, você acertou, muito bem. Então é isso, gente. Hoje a nossa aula foi sobre o sistema nervoso. Espero que você tenha compreendido. Você pode estar também acertando na plataforma Eduque. Lá vai conter essa aula e outras aulas e de outras disciplinas também. Até mais, espero você na próxima aula.